beleza? Eu sou o professor Sumaré e a aula de hoje é sobre intemperismo. Você que vai prestar a Unicamp, especialmente, preste muita atenção nessa aula, porque a Unicamp adora intemperismo. De todos os conceitos que nós falamos de relevo, intemperismo é o que mais aparece na Unicamp. Aparece nos outros vestibulares também, mas muito mais especialmente na Unicamp. Beleza? Bom, então vamos lá. Na última aula, a gente falou dos agentes internos, dos fatores internos, dos agentes endógenos. E a gente falou aí do tectonismo. Esse tectonismo ele vai ser um grande responsável aí pela formação de novos relevos. Então, a gente falou lá da hipirogênese, nós falamos da orogênese, e principalmente na orogênese, nós falamos aí da formação dos dobramentos modernos, das dorsais oceânicas, das fossas submarinas e das falhas tectônicas. Então, a gente está formando relevo novo. Os fatores externos, o intemperismo, ele vai ser responsável aí pela modelagem desse relevo. Então ele vai fazer as alterações nesse relevo. É interessante você dar uma voltada lá nas aulas anteriores para ver um pouquinho desse processo aí quando a gente falou das estruturas geológicas também. Beleza? Então vamos lá falar de intemperismo especificamente. O conceito de intemperismo é bastante simples. Olha só, o processo de transformação e desgaste das rochas e dos solos através de processos químicos, físicos e biológicos. Basicamente é o seguinte, gente. Imagina a crosta terrestre. Nós falamos na aula anterior do tectonismo, que são os fatores internos a essa crosta terrestre. O intemperismo são os fatores externos, ou seja, tudo que é externo a esta crosta terrestre, que vai transformar aqui as rochas e os solos. Beleza? Então, o que pode ser agente do intemperismo? O sol, a chuva, o rio, você, ou seja, qualquer coisa que esteja externo e que vá fazer esse processo de transformação. Belezinha? É comum fazer uma confusão entre intemperismo e erosão. Tem que tomar um cuidado aqui com esta confusão entre intemperismo e erosão. Beleza? Por quê? Porque intemperismo é esse processo, a gente está analisando esse processo de uma forma individual, num espaço, num local onde essa ação está acontecendo. Quando a gente fala de erosão, a gente está falando de uma coisa maior, está falando aqui de todas etapas, uma série de etapas. De uma forma mais simplificada, a gente vai pensar o seguinte: quando a gente está pensando no intemperismo, como a gente quer pegar uma coisa local, então é o seguinte: no intemperismo a gente pode falar, ó, aqui é erosão e essa erosão está aqui agindo neste intemperismo. Então a gente está juntando essas duas coisas aqui nesse caso. Ou a gente pode falar da sedimentação, então no outro canto ali, ó. Então aqui também a gente está vendo esse processo do intemperismo, beleza? O conceito de erosão, quando ele é usado sozinho, quando ele é usado fora do intemperismo, a gente está pensando em todas essas etapas. Então lá na aula de solo a gente vai falar mais especificamente dessa erosão lá na aula de solo. Então como todo um processo, como todas as partes deste processo. No intemperismo a gente vai analisar mais especificamente. Aqui está acontecendo a erosão, aqui está acontecendo a sedimentação, beleza? Então assim, os conceitos eles estão próximos, mas eles são conceitos diferentes. Ok? Então, olha só, se são processos químicos, físicos e biológicos, então a gente vai ter intemperismo químico, físico e biológico. Alguns autores não consideram intemperismo biológico, então vai ter local que vocês vão procurar, vai falar só de intemperismo físico e químico. Quando chegar no biológico, eu mostro por que tem autor que fala que não existe biológico, tem autor que fala que existe biológico. Beleza? Então, vamos lá! Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: quais seriam os fatores determinantes desse intemperismo? Por quê? Porque vai ter questão de vestibular que vai pedir para você analisar este intemperismo e onde que ele vai ser mais presente, ou seja, o que está interferindo neste intemperismo. Basicamente é o seguinte: duas coisas fundamentais. Clima. Então aqui eu vou dar um spoiler da aula de clima que vai ser daqui a algum tempo. Quando a gente falar de clima, a gente vai ver que o clima ele tem dois elementos fundamentais, temperatura e pluviosidade. Então a gente vai classificar os climas a partir desses dois elementos. Temperatura é um agente do intemperismo. Pluviosidade é um agente do intemperismo. Portanto, o clima de um lugar ele vai determinar este intemperismo. Então, locais onde você tem uma grande variação de temperatura, então vamos pensar num deserto, um extremo aqui, o deserto onde tem uma grande variação de temperatura diária, né, uma grande amplitude térmica diária. Então a gente vai ter ali esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Isso na crosta terrestre vai agir no intemperismo, vai acontecer um intemperismo físico ali.
Da mesma forma, a pluviosidade, um lugar que chove muito, chove muito, chove muito, a gente vai ter muita água ali, essa água vai infiltrar e a gente vai ter um intemperismo químico ali. Então, o clima de um lugar vai interferir se você vai ter mais ou menos intemperismo. Uma outra coisa que vai influenciar é o relevo. Por quê? Porque a declividade do relevo, então aqui a gente está falando de declividade do relevo, relevo mais plano, relevo com declividade, relevo mais íngreme e tal. Isso vai interferir na água escoando no local, se a água está escoando mais ou se ela está infiltrando mais. Uma água que escoa mais, ou seja, a água que vai passar, então imagina a declividade, a água vai escoar mais. Quanto maior o escoamento aqui, o que vai acontecer? Maior uma ação física nesse processo aqui, levando essa camada superficial. Quanto mais plano é o local, o que a gente vai ter? Mais infiltração. Então a água vai infiltrar um intemperismo químico maior ali. Então olha que legal a imagem que nós temos ali. Na imagem de cima ali, a gente tem três cores, basicamente. Isso já foi uma questão de vestibular, mostrando isso aqui e pedindo para você analisar cada uma dessas três cores. Se a gente observar ali o cinza, então a gente vai ver aqui no cantinho aqui, né, o cinza, o que, que nós temos aqui nessa área cinza? Um declive tão grande que a água praticamente não infiltra. Então escoa, 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 escoa. Beleza? Então esse grande escoamento ali dificulta o intemperismo químico, dificulta a infiltração da água. Agora dá uma olhada lá na vermelha, aquela vermelha ali em cima, olha só, a água vai lá chegar, ela vai entrar, ela vai infiltrar, mas perceba que essa parte mais elevada vai fazer uma infiltração e também vai ter um escoamento, uma saída desse excesso de água, que a gente vai chamar aqui de drenagem. Lembra que quando você está assistindo um jogo de futebol e aí um jogo está chovendo, a água começa a empoçar no campo, o que, que o narrador fala? Problema na drenagem do campo. O que, que é essa drenagem? É esse escoamento desse excesso de água que infiltra. Como ali naquele ponto vermelho nós temos uma boa infiltração e uma boa drenagem, ó, o intemperismo químico ali vai agir legalzinho. Já na parte verde, então a gente percebe ali que tem água escoando de um lado, água escoando do outro lado, está acumulando ali e essa água ela vai acumular. Ela vai acumular aqui, isso também vai ser ruim para o intemperismo, apesar de ter água. Então, assim, de uma forma mais simples, o que você pode separar? Maior declividade, intemperismo físico. Mais plano, intemperismo químico. Beleza? Então vamos falar de cada um destes intemperismos. Primeiro, intemperismo físico, que seria aí a desagregação. Então lembra que eu falei temperismo e erosão, né, conceitos diferentes. A desagregação. Então a gente pode olhar para uma rocha, então presta atenção nessa rocha aqui, é uma rocha famosa lá no Espírito Santo. Então a gente olha aí para essa rocha, a gente vê que ela está com esse formato aí. O que aconteceu ali? Aconteceu uma desagregação nessa rocha. Então ela foi fragmentando, foi perdendo partes dela. Então isso aqui é intemperismo físico. Então aqui a gente pode falar do processo de erosão dessa desagregação e a saída desse material. Em algum outro canto do planeta está acontecendo a sedimentação, então está acontecendo um acúmulo desse material. Beleza? Então a gente está separando as coisas. Num lugar a gente está vendo uma coisa, no outro lugar a gente vai ver outra coisa. Beleza? Quais são os principais agentes desse intemperismo físico? Então ali, cara, você vai ver, vai falar, por exemplo, de erosão eólica, erosão pluvial, erosão fluvial, ou seja, uma série de coisas que vão fazer essa fragmentação. Por isso que eu coloquei a água ali como um agente. Então a água aí escoando vai fazer o intemperismo físico. A água congelando vai fazer o intemperismo físico. Mas o principal agente, sem dúvida nenhuma, que é o que mais aparece no vestibular, é a ideia da variação de temperatura. Esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. O que vai acontecer com a rocha? Dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai. Isso vai fragmentando, 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 fragmentando. Quando você pensa em deserto, a primeira coisa que vem na sua cabeça é aquele mundaréu de areia, aquelas dunas de areia. Isso é a consequência de um temperismo físico contínuo. Então a rocha foi fragmentando, 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 até virar aqueles pedacinhos pitiquiquinhos ali. Beleza? Então o temperismo físico é essa desagregação. Já o intemperismo químico é a decomposição. Então ali você vai ter o principal agente aqui é a água. Por quê? Porque a água lá na química é uma substância mágica quase que para a química, né? Porque ela vai ter bastante ações, vai ser um solvente universal praticamente ali. Então a água aqui ela vai atuar decompondo a rocha. Então ela decompõe, então ela altera, né, essa estrutura da rocha
modificando os componentes aqui através da decomposição. Então a água é o principal agente de temperismo químico. Então pensou, ó, um local que tem muita chuva, muita pluviosidade, vai ter mais intemperismo químico, beleza? Um local que tem pouca água, pouca chuva, pouca umidade, com menor umidade, você tem uma variação de temperatura maior, uma amplitude térmica maior. A gente vai ficar isso mais claro lá na aulas de clima. Então, olha só, muita água, mais intemperismo químico. Menos água, mais intemperismo físico. Beleza? Então, vamos lá para o último, que é o intemperismo biológico. Galera, por que tem autor que fala que o intemperismo biológico não precisa ser falado? Seguinte, o intemperismo biológico é aquele que vai ser formado, os agentes vão ser agentes biológicos. São bactérias, animais, vegetais. Olha a imagem aqui de cima, você vê a raiz de uma rocha, uma raiz de uma planta entrando na rocha. E esse processo ela está fragmentando, ela está abrindo a rocha. Como é um processo de fragmentação, vai ter autor que vai falar, mano, fragmentação, então tá lá junto com o intemperismo físico. Em outros casos, você vai ter, por exemplo, as bactérias ali que vão decompor algumas coisas na rocha, vão alterando a rocha. Mano, se é decomposição, é um intemperismo químico. Então tem autor que vai falar o seguinte, cara, o intemperismo biológico, ele é um intemperismo físico ou químico. Outros autores vão separar, vão falar, o físico, o químico e o biológico seria aqueles que têm os agentes biológicos, beleza? Então, o que diferencia o biológico do físico e do químico? O biológico tem que ser um agente biológico no processo. Então, é uma árvore, uma raiz de uma árvore que está fragmentando a rocha, é intemperismo biológico. Ah, está fragmentando a rocha por causa do vento que está passando por ali, seria intemperismo físico. Ah, é uma bactéria que está decompondo, está consumindo aqui, está alterando a estrutura, intemperismo biológico. Ah, não, é a água que infiltrou ali e está decompondo, seria intemperismo químico. Beleza? Então, para alguns autores existe essa variação, para outros autores não existe. Beleza? Que é um dos pontos que não é tão consenso, não. Ok? Mais fácil você pensar nos três, porque né, você já diferencia as três coisas. Ok? Bom, para concluir, para resumão aqui, então, a gente volta no primeiro slide. Olha só, então a gente viu os fatores internos, onde nós temos ali o tectonismo formando o relevo. Os fatores externos, o intemperismo, modelando o relevo. Pela junção dos seus poderes, intemperismo e tectonismo, nós temos o relevo. Beleza? Nas próximas aulas a gente vai entrar na classificação desse relevo e a gente vai ver como que esses agentes eles estão nesta classificação. Então é importante deixar claro aí. Agora é o momento de fazer vários exercícios sobre esses dois fatores, entender como funcionam os internos, entender como funcionam os externos, para a gente poder avançar para essa classificação, tanto dos fenômenos, que aí vai ter ali terremoto, vulcão e etc., quanto dos relevos das formas em si, montanha, planície e planalto. Para chegar nessas classificações é importante ter isso muito claro. E a gente vai usar isso também depois lá na frente na aula de solo. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só entrar em contato que eu ajudo. Beleza? Valeu e tchau!